Opa, galera, sou o professor Adão, professor de ciência, tá? A partir de hoje a gente vai ter aula de ciência comigo, tá bom? Espero que vocês gostem das minhas aulas, né? Espero que vocês tenham paciência também com essa pandemia, que logo ela vai passar, tá? Logo ela vai passar, logo estaremos na sala de aula, interagindo entre professor e aluno. Bom, galera, então eu estou me apresentando para vocês, sou o professor Adão Machado, professor de ciência, e vamos lá para a aula. Bom, galera, professor Adão, professor de ciência, tá? Hoje nós vamos estar estudando sobre a reprodução dos animais e das plantas, tá bom? Vou escrever aqui para vocês. Animais e plantas, tá? Então, galera, nós vamos estudar a reprodução. Então, galera, reprodução, né? Reprodução são animais, são seres vivos que tendem a deixar seus descendentes, tá? Reproduzir é o que? É produzir mais seres vivos, mais animais, mais plantas, tá? Eu inicio aqui, vamos iniciar pelas definições, tá? Talvez seja mais fácil para vocês entenderem. Reprodução. Vamos ver qual é o significado de reprodução. Então, galera, reprodução na biologia, vou escrever aqui para vocês, refere-se à função através da qual, podemos colocar assim, da qual os seres vivos produzem produzem descendentes dando continuidade à sua espécie. Então, se alguém perguntar para vocês o que é reprodução, refere-se à função através, né? Refere-se à função através da qual os seres vivos produzem descendente, dando continuidade à sua espécie. Então, reprodução significa o quê? Dar continuidade à espécie, né? A reprodução dos seres humanos tende a deixar espécie dos seres humanos. Reprodução da galinha tende a deixar galinhas, né? A reprodução do macaco tende a deixar macaco no ambiente, tá bom? Então agora vamos ver a definição aqui de animal, tá? Animal, eu sei que vocês sabem, né? O que é, mas às vezes a gente acaba não sabendo o significado literal, né, da palavra. Então vamos lá. Animal, né, pertence, na biologia, os animais, ele pertence ao reino animal. Reino animalia. O reino animalia. Ele pode ser definido de maneira simplificada, como que são do reino animalia, tá? São seres, podemos colocar aqui, são seres ou organismos eucarióticos. Eucariotos, tá? Esse termo, ele é muito utilizado na biologia, tá? Lá no primeiro ano vocês vão ver bem esse significado. Então, galera, essa palavra aqui,
na biologia, vocês vão estudar ela bem específica. Lá no primeiro ano do ensino médio, em biologia, vocês estudam essa palavra numa definição mais específica, tá? Mas eucariontos quer dizer o quê? São células que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, tá? Então, está se referindo ao núcleo de uma célula, eucarionte. Isso aí vocês vão ver mais detalhadamente lá no primeiro ano, tá bom? Então, ou seja, os animais são do reino Animalis, são seres eucariontos, tá bom? Uma outra característica, multicelulares, tem muitas células. E são heterotróficos. Galera, os seres heterotróficos são seres que não produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, galera, heterotróficos são outra definição que vocês vão estudar bem detalhado lá no ensino médio, no primeiro ano. O que quer dizer heterotróficos? São seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Aí, estudando especificamente, tem as classificações na biologia, né? Classificações de alguns vegetais, de alguns animais, de alguns fungos. Tem várias definições, tem várias classificações em que os animais eles se classificam nessa palavra, né? Heterotrófico. Nós, seres humanos, nós somos animais, somos do reino animalo, somos seres eucariontos, né? Nós temos uma célula complexa na nossa composição humana. E nós somos seres multicelulares, nós apresentamos vários tipos de células e somos heterotróficos porque nós não produzimos nosso próprio alimento, tá? Para a gente se alimentar, nós temos que ir aonde? No supermercado, na feira e etc. Tá bom? Agora nós vamos para a definição de plantas, ok? Vamos lá para as plantas. O que são plantas? Vamos escrever. Plantas são seres vivos, são seres vivos, pluricelulares, e eucariontes. Então, né, nesses aspectos, né, as plantas elas são semelhantes aos animais e muitos outros tipos de fungo. Entretanto, tem uma característica que as distingue dos seres, que eles são autótrofos, tá bom? Presta atenção. No animal, os animais, eles são seres heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento. Já as plantas são seres vivos pluricelulares, eucariontes, são semelhantes aos animais, porém a diferença entre eles é que eles são seres, autótrofos, autotróficas, tá? O que são seres autotróficas? São seres que produzem seu próprio alimento, tá? Aquele produz seu próprio alimento e aquele não produz seu próprio alimento. Tá bom, galera? Vamos dar continuidade. Então, galera, partindo aqui de reprodução, hoje nós vamos estudar a reprodução assexuada
reprodução assexuada e vamos estudar a reprodução sexuada, tá? Nós vamos estudar esses dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos lá para a reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Galera, a reprodução assexuada, ela envolve apenas um progenitor, tá? Aqui nós vamos ter um progenitor. O que é o progenitor, galera? O progenitor é um indivíduo, tá bom? É um indivíduo, a partir do qual são formados novos indivíduos praticamente idênticos a ele. Na reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao do progenitor. Então, na reprodução assexuada, nós temos um progenitor. Professor, o que é o progenitor? O progenitor é o ser que ele se reproduz sozinho, ele não precisa. Nós seres humanos, para reproduzir, nós precisa do que? De uma espécie a macho e uma espécie a fêmea, né, para que ocorra a reprodução. Na reprodução assexuada isso não existe, tá bom? Um reprodutor, um progenitor, ele consegue fazer isso sozinho, que é o caso de alguns animais, né? Nós temos a ameba, tá? Que ela é um exemplo de reprodução assexuada, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho esse animal, ó, desenho aqui um animal, a ameba, tá? E ela se reproduz, ó. Ela se reproduz em um ser idêntico a ela, tá? Aí ela vai criando, ela vai se reproduzindo identicamente, tá? Então isso é uma reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela não precisa de, quer dizer, a reprodução assexuada, ela só precisa de um progenitor, que é uma espécie, um indivíduo, e esse indivíduo ele se começa a se reproduzir sozinho. Se eu não me engano, algumas espécies de anfíbio, eles são reprodução assexuada, tá? Mas aí a gente vai estar pesquisando no decorrer das aulas sobre esses seres vivos, tá certo? Mas é só para vocês não esquecer, a reprodução assexuada, ela só apresenta um progenitor, tá? Esse conceito está no roteiro de estudo de vocês. E a partir dele, né, ele forma outros seres vivos idênticos a ele. Na reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao do progenitor. Reprodução sexuada, galera. Então, a reprodução sexuada geralmente envolve com dois progenitores, tá? Dois progenitores, tá? Na reprodução assexuada, nós vamos ter dois progenitores. O que é esses dois progenitores? Por exemplo, é um macho e uma fêmea. Então, eles se cruzam, né? E nascem descendentes, tá bom? Geralmente envolve dois progenitores, né, um macho e uma fêmea. Ocorre a combinação do material genético dos progenitores, do macho e da fêmea, o que resulta no desenvolvimento de novas características nos descendentes, possibilitando a ação de seleção natural, tá? Seleção natural, galera, também a gente estuda mais detalhadamente lá na biologia, que está referida ao que é o animal mais adaptado ao meio, ele vai deixar descendentes, ele vai deixar a sua espécie. Esse tipo de reprodução acontece principalmente nos organismos pluricelulares. Quem são os organismos pluricelulares? Nós vimos que são as plantas, né? Os seres humanos também. Nós, seres humanos, nós ocorremos através dessa reprodução, da reprodução assexuada. Nós precisamos de um macho e de uma fêmea para deixar os descendentes, tá bom? Então, galera, a reprodução dos animais, tá?
reprodução dos animais, os animais eles se reproduzem tanto assexuadamente, então os animais são seres vivos, né? Eles se reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Então, a reprodução assexuada, ela pode ser reproduzida tanto assexuadamente, tá? Assexuadamente e sexuadamente. A reprodução assexuada dos animais ocorre principalmente em alguns grupos de invertebrado, apesar de algumas espécies de peixes, tal. Vamos botar aqui exemplo, né, de assexuada. Exemplo, né? Assexuada, exemplo, nós temos algumas espécies de peixe, tal. Peixe, salamandra, salamandras, lagartos, aves, alguns desses animais, tá? Eles representam a reprodução assexuada. E já na reprodução sexuada, a reprodução assexuada aqui também nós vamos ter, né? Nós temos o homem, aves também, aqui entre algumas aves, animais, né? Os animais, as aves, galinha, macaco, cavalo, eles tudo se reproduzem por meio de reprodução sexual. Então, galera, a nossa aula de hoje era só para a gente estudar mesmo sobre os tipos de reprodução, tá bom? Na próxima aula vocês vão estar fazendo uma atividade, tá bom? Vocês vão estar fazendo uma atividade e essa atividade, elas são perguntas referentes ao roteiro de estudo. É só vocês lerem o roteiro de estudo que vocês darão conta de resolver os exercícios, tá bom? Na próxima aula, a gente vai estudar mais detalhadamente esses tipos de reprodução, tá? Porque aqui a gente ficou só na reprodução dos animais, né? Falta a reprodução das plantas, tá bom? Percebe que a gente estudou só a reprodução dos animais, ainda falta das plantas. Então, na próxima aula, nós estaremos estudando sobre os tipos de reprodução das plantas. Espero que vocês tenham gostado da aula, galera. Tenham um bom dia e espero, né, que esse momento difícil que estamos vivendo, que ele possa passar o mais rápido possível. Apesar que nós estamos distantes, né, mas a gente não deixa de estar conectado, tá bom? Tenha bons estudos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo grupo de estudo e vamos vencer esse momento, né? Difícil, mas não impossível de vivermos, tá bom? Fique com Deus.